Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal ES Química Forense. Meu nome é Hildegardo, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo e venho falar hoje com vocês sobre dispositivos portáteis para identificação de cannabis. E convido vocês a entrarem no nosso canal para poder curtir e se inscrever, assim como ativar a sua notificação para receber o comunicado toda vez que chegar um vídeo novo sobre química forense. Qual a importância desses dispositivos portáteis na química forense? A sua principal utilização é fazer uma identificação rápida, em larga escala e de fácil utilização, porque você utiliza marcadores químicos. Esses marcadores químicos que são utilizados, eles vão detectar especificamente um grupo de substância ilícita. Essa substância eles podem estar no meio biológico, como é mostrado aqui nessa figura, no caso da saliva, ou até mesmo em urinas. Além disso, você pode encontrar essas substâncias na forma bruta, na sua forma droga bruta. Então, no caso da cannabis, você pode fazer sua identificação a partir desses dispositivos, ou também utilizando testes colorimétricos, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, quando você tem uma droga ilícita, você quer fazer sua identificação preliminar, nós utilizamos testes colorimétricos. Esses testes colorimétricos utilizam reagentes específicos que, ao entrar em contato com aquela droga, vai produzir uma coloração característica. Então, aqui nós temos um exemplo de amostras de cannabis, na qual você tem os canabinoides, exemplificado aqui pelo THC. Esses canabinoides ele entra em contato com aquele reagente que vai ser utilizado para dar produto, e esse produto é um produto colorimétrico, e a sua coloração caracteriza que aquela amostra pode ter uma substância ilícita. Pode ter, tá? Lembrando que esse é um teste preliminar. Como um teste preliminar, ele requer outras técnicas, outras análises para poder confirmar aquele teste que foi realizado com esses reagentes. Tá? Então, para a cannabis, nós temos basicamente 3 reagentes que são bastante utilizados. Então, nós temos o Fast Blue BB e o reagente de Duquesnoy e Levine. Sendo que esse reagente Duquesnoy e Levine, ele é um reagente mais utilizado no mundo, porque ele foi um dos primeiros a serem descobertos. Por exemplo, a polícia lá dos Estados Unidos, eles usam esse teste como teste preliminar. Aqui no Brasil, já utiliza-se o Fast Blue BB ou o Fast Blue B. Esses 2 reagentes são os mais utilizados. Então, o grupo aqui que fornece essas aulas, as pesquisas, já caracterizou que o Fast Blue BB ele tem uma seletividade melhor do que o Fast Blue B. Esse trabalho ele está aqui com esse ícone que você pode acessar, que é o seu DOI. Esqueci até de colocar aqui o DOI. Então, se você digitar isso aqui na internet, você vai achar esse trabalho na qual demonstra justamente isso. Assim como ele caracteriza a presença dessa substância como principal produto. Como eu falei para vocês anteriormente, quando aqueles ensaios de colorimétrico, os testes colorimétricos dão positivo, ou tem alguma reação que seja positiva ou leva alguma dúvida, é necessário, é obrigatório que seja realizada uma segunda análise. Então, essa segunda análise pode ser
análises cromatográficas, né? A grande maioria das vezes são análises cromatográficas, envolvendo, por exemplo, a cromatografia em camada delgada, que é uma análise cromatográfica extremamente simples, fácil de fazer, na qual você pode usar várias amostras, né, no mesmo sistema de identificação. Pode usar uma cromatografia líquida de alta eficiência, né, que já é uma técnica que, se essa cromatografia não responde muito bem, você pode usar esse tipo de cromatografia, que é uma cromatografia líquida. E a mais utilizada é justamente a cromatografia gasosa, né? E essas cromatografias, né, tanto a gasosa, ela pode ser acoplada a um detector, né? No caso aqui do CCD, o detector dele é um revelador químico, que normalmente é o próprio revelador que é usado na análise preliminar, né? A única diferença é que você tem a separação, você consegue identificar ponto a ponto a presença daquela substância. Na cromatografia líquida utiliza-se a luz ultravioleta, mas também pode-se utilizar a espectrometria de massa. E a cromatografia gasosa, né, normalmente utiliza o espectro de massa para poder fazer sua identificação. Normalmente, porque existem outras fontes de detecção, né? Aqui no grupo da Química Forense é desenvolvido diversos trabalhos, principalmente na espectrometria de massa, na qual o objetivo é identificar, né, após a análise preliminar daquela droga, né, fazer sua identificação a partir da espectrometria de massa, utilizando diversas fontes de ionização, né, dependendo da forma como que aquela amostra é disponível para a análise. Então, você tem aqui alguns exemplos que podem ser utilizados na sua caracterização da droga final. Então, sempre vem a busca de novos dispositivos, né, de novas formas de identificar e caracterizar drogas ilícitas. Uma delas é justamente esses dispositivos portáteis, né? Um dispositivo portátil que é mais conhecido pela gente, né, por nós, é justamente o bafômetro, né, na qual você caracteriza a presença de álcool no organismo, né, que é o mais comum e o mais utilizado. Então, devido à popularidade, devido à legalização de algumas drogas, principalmente da cannabis, né, alguns países têm buscado novas alternativas de fazer identificação em loco, né, assim que você tem uma abordagem, principalmente de motoristas, pessoas que fazem uso de automóveis, né? Então você tem essa preocupação das autoridades de saber se aquele indivíduo está ou não realmente utilizando algum tipo de substância que causa alguma perda de percepção ao dirigir, né? Então, com isso, você tem a criação assim, de alguns dispositivos, né? E esses dispositivos, né, está sendo cada vez mais procurado devido à legalização, né, de produtos à base da cannabis sativa. Então foi por isso que em 2017, né, junto com um grupo, fui fazer meu pós-doutorado na universidade. Então, no intuito de buscar novos dispositivos, novas colaborações, fui parar na Universidade Internacional da Flórida, na qual o professor José Almiral, Dr. José Almiral, ele é um especialista na área de química forense lá na Flórida, né? E ele, junto com seu grupo de pesquisa, já trabalha com caracterização
de substâncias voláteis e também desenvolveu um dispositivo, né? Esse dispositivo ele chamou de CMV, né? Microextração de voláteis por capilaridade, né? Então ele criou um dispositivo. Esse dispositivo, se vocês podem ver aqui, ó, ele fica num tubinho de mais ou menos 5 centímetros. E dentro dele, 5 centímetros não, 2 centímetros. E dentro dele você tem algumas fases, né? E essas fases são chamadas de fases estacionárias que adsorvem substâncias voláteis, né? Então, junto a isso, esse professor já tem esse dispositivo patenteado e surgiu uma ideia de trabalho de desenvolver, né, algum dispositivo que ele já tinha trabalhado com esse produto, né, esse dispositivo patenteado em outras ocasiões. Então, esse CMV ele é um dispositivo bem interessante porque você tem na sua superfície, né, uma superfície de papel, por exemplo, né, uma solução, um sol-gel de silício. Esse sol-gel apresenta grupos químicos, né, com alguma propriedade adsorvente. Então, se você tem esse dispositivo, quando você insere alguma amostra volátil por essa região, né, uma amostra volátil nessa região, se essa amostra volátil tiver alguma interação com a superfície, com esses grupos químicos, né, inseridos dentro do dispositivo, eles ficam retidos, né, enquanto que aquelas outras amostras, aquelas outras substâncias dentro da amostra, elas são eliminadas pelo meio externo. Então você tem um fluxo da amostra que passa de um lado e que sai do outro. Isso tudo devido à presença desses grupos químicos, né? E lembrando que uma das características é justamente a sua adsorção, né? Então você tem uma substância que fica dissolvida ali na sua superfície. E por que essa característica é importante? Porque esse dispositivo ele pode posteriormente ir por um cromatógrafo, né? Então aqui mostra um dispositivo, um injetor de um cromatógrafo gasoso, né? Então você tem esse dispositivo na qual você tem o CMV nesse dispositivo que já é vendido comercialmente, né? Esse dispositivo você encontra de forma comercial, já é comum, né? Faz uma modificação no seu injetor, então você coloca a sua amostra já passado por um processo de adsorção, e quando você insere isso no cromatógrafo que usa calor, né? Então por ele estar adsorvido, você tem facilidade de liberar essa substância para o meio, né? E isso faz com que você consiga fazer a identificação daquelas substâncias que foram adsorvidas por aquela amostra, né, que foi usada usando essa técnica. Então, com aquele dispositivo, né, o grupo do professor Almiral ele já tem alguns trabalhos, né, que mostram justamente substâncias voláteis que são obtidas, por exemplo, a partir do ar, né, ou a partir da expiração de um indivíduo. Então, se você tem esse dispositivo, né, um dispositivo que coleta o ar expirado, né, então se você tem uma substância presente na sua boca, né, ou partícula suspensa, né, ou solubilizada na saliva, essa substância, essa amostra vai entrar por esse dispositivo, vai passar aqui pelo CMV, né? Ao passar pelo CMV, ele pode ficar dissolvido. Esse CMV ele é retirado depois, né, inserido num dispositivo que é colocado dentro do cromatógrafo gasoso,
né? E esse cromatógrafo gasoso, né, pode, a partir da sua identificação pelo espectrometria de massa, caracterizar, né, o perfil químico de substâncias exaladas a partir daquele indivíduo, né? Então, com isso, esse é um exemplo de um dispositivo que ele já trabalhou, que ele já desenvolveu lá no grupo de pesquisa dele, né? Então, você tem aqui a parte que você coloca a boca onde ela é expirada, a canaleta aqui, né? E aqui está o CMV, né? Que é o lugar onde você coleta suas amostras, né? Qual foi a ideia aqui? É usar esse dispositivo, né, para poder ver se esse CMV, em contato com substâncias marcadoras da cannabis, tem alguma coloração, né? Então, a ideia aqui é adicionar THC, CBN, CBD de forma pura, né, na sua forma padrão, inseri-los aqui nesse dispositivo e depois adicionar o Fast Blue BB. Por que o Fast Blue BB? Porque o grupo do professor Romão, né, Wanderson Romão, ele descobriu, né, ele chegou à conclusão que esse Fast Blue BB ele é mais sensível, né, de identificar os canabinoides em amostra. Então, o primeiro passo para a gente chegar no experimento foi justamente fazer a caracterização, né, colorimétrica usando o CMV, um papel, uma tira de papel de filtro, o CMVA e o CMVB. A diferença entre esses dois CMV era justamente a fase, o grupo químico que estava inserido no solução gel, né? Que um era mais polar e o outro era menos polar em relação a esses dois tipos de CMV. E, além do mais, nós tínhamos o dispositivo, tá? Uma das coisas que eu quero observar aqui com vocês é que o limite de detecção, isso feito a olho nu, né, a gente observando a olho nu, foi na escala de nanograma. Então, por exemplo, a forma colorimétrica que a polícia americana utiliza para identificar e caracterizar derivados de cannabis, ele usa o Duquesnoy e Levine, que tem na sua detecção, né, escala de miligramas. Então aqui a gente já aumenta bastante a sensibilidade, né? E outra coisa que a gente pode observar é que as tiras, né, eles são mais sensíveis do que o próprio dispositivo. Isso porque cada dispositivo tem 7 tiras. Então, cada dispositivo tem essa característica de ter 7 tiras, ou seja, maior superfície de contato, maior concentração da amostra. Tá? Apesar do papel termos um limite de detecção menor do que o CMV, mas a gente observou lá na frente que ao fazer alguma análise por espectrometria de massa, dava muito interferente na sua composição, dificultando as análises. E usamos, né, 3 canabinoides, o THC, o CBD e o CBN. Então, aquelas tiras, né, de CMV, tanto A quanto B, né, assim como as tiras de papel, elas foram analisadas no espectro de massa, utilizado como fonte, né, o DART, que é uma fonte de ionização ambiente, onde você insere diretamente a amostra aqui na sua fonte. Então aqui é um exemplo de como que foi feita essa inserção, né, usando o CMV, também usando as tiras, né, na qual a gente tira essa parte e colocamos as tiras na fonte de DART. Outro teste que foi feito também foi em relação aos seus interferentes, né? Como a gente estava pensando em fazer algum dispositivo que utilizasse a saliva, né? Um dispositivo que detectasse
as partículas solúveis, né, ou presas à saliva, lembrando que os canabinoides não são voláteis, tá? Mas pode ser via partículas. Nós fizemos alguns testes, né, com prováveis interferentes, né? Interferentes são esses, são interferentes que apresentam na sua estrutura presença de grupos fenóis, né? Porque no processo de reação do canabinoide com o Fast Blue BB é devido à presença de um fenol, que você tem uma reação específica. Então, se eu tenho fontes de grupos de fenol ou polifenóis, então há uma grande possibilidade de ter reações de falso positivo. Então, quando a gente estava pensando em análise saliva, nós pensamos também em pessoas que fazem uso de chá. Então, esses chás aqui são chás que são os chás mais vendidos nos Estados Unidos e que tem grande quantidade de plantas na sua estrutura, né? Fizemos 3 tipos de extração, um metanol, usamos solvente apolar, no caso aqui o diclorometano, e a água, né? Então, os sinais positivos foram, os sinais demais é que deram positivo quando você reagiu Fast Blue BB com essas amostras. Então, você tem falsos positivos aqui. Esses falsos positivos eles foram eliminados ou minimizados quando você faz uma extração seletiva. Então, tem alguns trabalhos que demonstram isso, que há necessidade de fazer uma extração seletiva, utilizando solventes, principalmente solventes apolares, né? Então, esses solventes minimizam isso e faz com que haja menos falsos positivos. Então, foi observado isso, né? Uma necessidade de fazer uma extração prévia da amostra com algum solvente apolar. Uma outra análise de comparação de possíveis falsos positivos foram justamente com substâncias legalizadas, né, na qual você tem grande concentração de CBD, né? Então, grande concentração de CBD. Então, essas amostras aqui são amostras, né, que são utilizadas pela população, que apresentam uma grande quantidade de CBD, né, e, consequentemente, uma baixa quantidade de THC, né, abaixo de 0,3% de THC. Então, essas amostras elas são comerciais, facilmente comercializadas lá nos Estados Unidos. Então, devido a isso, a gente queria fazer os testes, né? Então, quando foi feito o teste com o Fast Blue BB, ele foi negativo, porque a coloração específica para o THC, né, uma coloração mais avermelhada, não pôde se observar para essas amostras, né? Principalmente quando você faz uma extração com solvente apolar. E algumas amostras observamos resultados positivos, principalmente quando faz extração com a água, né? Então, pode dar um resultado positivo? Pode, né? Porém, isso pode estar relacionado com a presença de outros grupos fenóis. Mas quando a gente utiliza um solvente apolar, segue o mesmo raciocínio que foi utilizado lá na análise dos chás, né? Então, você precisa de uma extração seletiva anteriormente para fazer a caracterização do THC, né? E observou também que quando você reage o CBD originado a partir dessas amostras com o Fast Blue BB, né, ele dava uma coloração mais alaranjada. Então, dava uma coloração alaranjada. Então, é uma forma de você conseguir diferenciar amostras que têm alta concentração de THC com amostras que têm alta concentração de CBD. Isso foi um dos resultados observados. Tá? Com isso, teve uma curiosidade de buscarmos quem são esses componentes, quem são essas substâncias que são produzidas nesse processo de reação,
para justamente fazer a identificação desse composto, né? Então, se você tem um dispositivo que faz essa reação, né, que tem essa reação, ao invés de você analisar uma amostra biológica e pegar somente o THC, a ideia é justamente analisar o produto final dessa reação. Então, você minimiza, de certa forma, coletar, né, amostras, principalmente amostras biológicas presentes naquele indivíduo. Então, cada reação dessa, né, cada reagente desse, dava uma coloração específica, e o nosso objetivo era saber como que é a cara desse composto. A gente sabia que quando você reage o THC com o Fast Blue BB, ele tem uma reação na posição orto ou na posição para. Então, a gente queria saber disso. Com isso, passamos por um processo de purificação, né, que posteriormente foi identificado por ressonância magnética nuclear a presença majoritária desse composto aqui, que estava reagindo na posição para. Então, foi feita uma análise, né, do dispositivo, mesmo depois da reação, e esse dispositivo permanece com a tonalidade da sua coloração aqui. Ele pôde ser identificado via DART, né? Então, você tem aqui a massa molecular do íon molecular identificando a presença desse complexo, né, do THC mais o Fast Blue BB, e que ele foi confirmado a partir do espectro de ressonância magnética nuclear. Tá? Então, aqui nós chegamos a algumas conclusões em termos de quantidade observável, de quantidade de substâncias observáveis a olho nu, né? No caso aqui foi 100 nanogramas, enquanto lá reagentes conseguem distinguir em miligramas. Tá? A necessidade de uma extração seletiva anteriormente com solventes apolares. Tá? Uma possível utilização do Fast Blue BB para poder diferenciar amostras, né, com alta concentração de CBD, né, em relação a amostras de THC. E também mostramos que foi a primeira vez que foi reportado, né, que foi demonstrado na literatura a confirmação do THC acoplado ao Fast Blue BB usando RMN. Então, esse dado nunca tinha sido divulgado, né? Eu nunca tinha estudado, e a gente conseguiu caracterizar a sua estrutura e como que eles reagem e qual é o produto principal dessa reação. Com isso, né, foi feita uma publicação esse ano, né, que foi a partir de um trabalho do meu pós-doutorado, com vários autores, né, principalmente os autores que nós fizemos a nossa parceria, que foi entre o professor Romão, né, e eu como estudante, né, de pós-doc lá na Universidade Internacional da Flórida. Com isso eu finalizo a minha apresentação, agradecendo a vocês, né, lembrem de curtir o vídeo, de marcar o sinalzinho para poder receber novos vídeos, né? E agradeço todas as instituições presentes aqui que foi possível, que deram ajuda para que esse trabalho seja realizado. Meu muito obrigado e um grande abraço.